Sejam muito bem-vindos, meus caros, e além da campanha política feita pelos líderes partidários e pelas estruturas dos próprios partidos, temos também aqui uma campanha feita pelos meios mediáticos que, efetivamente, querem relacionar estas deportações feitas de portugueses de outros países para Portugal, que, efetivamente, são coisas maldosas e coisas desumanas e que também são feitas com os portugueses e, portanto, a direita devia ter tento na língua porque as deportações são coisas horríveis. Mal estas pessoas sabem que quando mencionam Donald Trump e quando apontam 2 dedos a Donald Trump sobre as deportações, têm 2 dedos apontados a si mesmos, porque a pessoa que mais deportou pessoas na presidência dos Estados Unidos da América foi Barack Obama, que deportou mais de 3 milhões de pessoas. Em perspectiva, deportou quase meio Portugal. Portugal está com 10 milhões de pessoas, 10, 11 milhões de pessoas, portanto, metade seria 5 milhões, 5,5, consoante se forem 10 ou se forem 11, e portanto, temos aqui basicamente esta notícia que eu acho que é importante e venho mostrar-vos, eu acho que é risível e portanto temos mesmo que ver esta notícia em conjunto. Vamos então ver um bocadinho de propaganda do público. Ora, temos cerca de 2.000 portugueses foram deportados nos últimos 6 anos. Diga-se de passagem que, tendo em conta a quantidade de emigrantes portugueses no estrangeiro, não é um número de todo substancial. Não temos sequer 1.000 pessoas por ano, não temos, aliás, 2.000 pessoas em 6 anos, tendo em conta a quantidade de emigrantes portugueses que estão por esse mundo fora. É sinceramente pouco, não é significativo de todo. Temos, em 2024, houve 387 portugueses, mais 117 portugueses deportados do que no ano anterior. A maior parte, 66%, é expulsa por países europeus por crimes cometidos. E bem, são bem expulsos. E se estiverem apoiados em estados sociais, se estiverem a desrespeitar a ordem pública, se estiverem a cometer crimes, se estiverem a criar crises de identidade noutros países, são bem deportados, sem dúvida nenhuma. Acho muito bem. O número mais elevado de deportações de portugueses foi no Reino Unido, 107, seguindo-se a França, os Estados Unidos e o Canadá. Eu estou a fazer este vídeo até porque havia algumas pessoas que já me tinham pedido, achando que eu ia mudar a minha posição porque estas pessoas são portugueses. É adorável, quer dizer. E resta saber também quantos é que são os novos portugueses que aqui estão envolvidos, porque, como sabem, Luís Montenegro e o Partido Socialista têm distribuído nacionalidades a pessoas que tenham 5 anos de permanência em Portugal, mas podem não saber falar a língua, podem não saber a história e etc. Portanto, quer dizer, são os novos portugueses que nada têm a ver connosco no fundo. Portugueses deportados ou expulsos em 2024. Temos aqui um total e que são a grande maioria na Europa e, portanto, estão divididos entre o Reino Unido, a França, a Bélgica, os Países Baixos, a Alemanha, o Luxemburgo, a Suécia, a Turquia e a Grécia. Fora dos países da Europa temos também Canadá e Estados Unidos da América. E, portanto, tendo em conta esta notícia que é feita pelo público quase como um alerta, e tem aqui também por causa destas duas últimas imagens que são importantes para isto, todos estes números representam um aumento em relação a 2023, com destaque para os Estados Unidos, já que naquele ano tinham sido deportados apenas 19 portugueses. E temos aqui, obviamente, no fim, a imagem de Donald Trump. Para quê? Para denegrir a imagem de Donald Trump, mas também para denegrir a imagem de pessoas que possam ter afinidades com este tipo de políticas, seja de deportações, seja de leis de entrada um bocadinho mais rígidas. E, portanto, temos aqui, não há aqui, contudo, ainda efeito da política da imigração posta em prática por Donald Trump, uma vez que o presidente norte-americano apenas tomou posse este ano, tendo sido expulsos desde janeiro e até agora 4 portugueses deste país. E, portanto, eu acho muito bem. Tendo em conta que eu defendo este tipo de posições para o meu país e para os outros, eu acho muito bem que se um português estiver a cometer um crime, tem que sair. Se os portugueses se andarem a guetificar e andarem a prejudicar a ordem pública de determinados países, têm que sair. Se os portugueses criarem crises de identidade por estarem tão massivamente em zonas pequenas que tenham pouca população de determinados países e andarem praticamente a colonizar determinadas zonas, acho muito bem que têm que sair. E, portanto, eu defendo isso para os portugueses e para as outras pessoas todas. Andavam por aí pessoas a perguntar-me: bom, mas e os africanos e os brasileiros? Para mim é exatamente igual. Se estas pessoas estão a provocar crises de identidade em Portugal, têm que sair. Se estas pessoas estão a guetificar-se, a propagar os seus atos culturais em zonas onde eles não são permitidos legalmente, têm que sair. É a mesma coisa. Portanto, as regras são para todos. E estas pessoas não chegam a Portugal, não chegam à Europa, criam zonas guetificadas e propagam aquilo que entenderem, independentemente das leis do Estado. Se estes senhores agora decidirem que pagar menos impostos é um hábito cultural, se calhar chegam a Portugal e ficam com uma carga fiscal aceitável. As regras são para todos. E, portanto, há regras em Portugal, são para cumprir. Não as cumprem, não são bem-vindos. É tão simples como isto. E, portanto,
E depois há pessoas que em Portugal e dizem, e diz a esquerda principalmente, mas eu considero que as regras deveriam ser outras. A esquerda portuguesa pode dizer, e eu digo, vão então à luta, se consideram que as regras devem ser outras, se acham que isto não está mal que chegue e querem abrir mais as fronteiras e manter cá estas pessoas independentemente do seu comportamento, vão à luta política, apresentem o vosso programa publicamente e digam abertamente ao que vem, porque eu acho que a melhor coisa que fazem para o país é dizer abertamente que vocês querem as fronteiras abertas, que querem critérios completamente levianos para a entrada no país, que se estão a borrifar para a língua que estas pessoas falam, para a cultura que têm e para as suas ações, que se estão a borrifar para as estatísticas, nomeadamente de sobre-representações de estrangeiros extra-europeus naquilo que é cometer crimes na Europa, e já se vê isso em vários sítios. Vê-se na Suécia, por exemplo. Na Suécia vemos isso com bastante frequência. A Suécia, que era um dos países mais seguros da Europa, neste momento, em janeiro, como eu já falei no segundo canal, tinham praticamente um atentado por dia. Por dia. Portanto, não é praticamente, eu acho que foi 32 atentados em janeiro. E, portanto, tinham praticamente um atentado por dia na Suécia. Perdeu-se completamente a mão na segurança na Suécia. E o que é que se faz? Diz-se que o problema não existe. Continuamos a ignorar a correlação entre determinadas pessoas que vêm para Portugal e para a Europa e aquilo que é cometer crimes. Eu acho que não se deve ignorar. Eu acho que os dados não são racistas. E, portanto, estas pessoas têm sim que ser penalizadas. Qualquer pessoa que vise efetivamente atrapalhar aquilo que é o normal funcionamento da sociedade portuguesa ou qualquer sociedade na Europa deve ser castigada com a sua deportação e com a proibição de não pôr cá mais os pés. Nós temos que ter um país seguro. Estas pessoas dizem que pagamos impostos para sustentar os serviços públicos, coisa que muitas vezes é mentira, mas enfim, dependendo do uso que estes senhores dão ao dinheiro, eu acho que toda a gente percebe o que eu estou a dizer. Portanto, dizem que pagamos imensos impostos para ter serviços públicos. A segurança devia ser algo que, no meu entender, é um papel do Estado nos países. E, portanto, se o Estado não está a cumprir esse papel, o Estado deve então, ou então cobrar menos impostos, ou então dizer que não fornecem o serviço, porque efetivamente este serviço não está a ser bem fornecido. Precisamos de segurança na Europa e efetivamente temos que fazer correlações sérias do ponto de vista sociológico sobre quem cometeu crimes, as nacionalidades destas pessoas, de onde vêm, o que é que estão cá a fazer, que trabalho é que têm, se estão a receber ou não subsídios, se estão a getificar e a criar no-go zones. E, portanto, eu acho que isto é tudo relevante para decidir se uma pessoa é útil para a Europa ou não. E esta notícia do Público basicamente queria deturpar aquilo que é vontade da direita populista, se lhe quiserem chamar assim, e também dizer que isto é uma má vontade, que é uma coisa destrutiva, que é anti-direitos humanos, anti-empatia, quando na verdade é única e exclusivamente senso comum. E, portanto, andavam por aí pessoas, às vezes pessoas que não são subscritores do canal, que vêm aqui e dizem, então devias fazer um vídeo sobre os portugueses e os portugueses que são deportados. Primeiro, é uma quantidade de portugueses completamente residual, como se sabe. Somos dos países que mais emigrantes têm fora, acho que é percentualmente falando, não sei se é em números, se é percentualmente, mas acho que é percentualmente. Portanto, do ponto de vista percentual da população portuguesa e dos emigrantes, somos dos países que mais pessoas têm fora do país, e ainda assim temos uma quantidade completamente residual de 2.000 pessoas em 6 anos. Portanto, é uma coisa completamente residual para a quantidade de pessoas que estão fora do país, porque eu tenho em boa conta os emigrantes portugueses que trabalham, que são pessoas exemplares, mas se houver pessoas que não são exemplares e que não estão a trabalhar, devem voltar aqui ao nosso país, porque efetivamente são portugueses e não têm que ser preocupação de outros estados, de outros governos, de outros países. E, portanto, era isto basicamente que eu tinha para partilhar, meus caros. O público estava à espera que tivesse aqui, como diziam os americanos, um gotcha moment, no sentido de, eu apanhei-vos, estão a ver, os portugueses são deportados? Sim, são deportados e se cometem crimes e bem, devem voltar para o seu país, não tem nada que estar a atrapalhar outros países. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.